Aí, galera, que eu não tô e hoje eu vou gravar aqui Pais Alternativos, beleza? Que vai ser um quadro talvez dê sucesso. E se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui, tá? É só instalar Flagmaker, colocar a bandeira, né? Explicar como é que é a bandeira que eu faço e o nome. Que aí eu coloco lá, tudo certinho, tá? E aí eu faço aqui no vídeo, beleza? Então bora lá começar com um país alternativo, tá? República da Áustria. Bom, após uns movimentos separatistas na Europa, a Europa começou pela Segunda Guerra Napoleônica. Ou seja, essa guerra já não era muito napoleônica, mas ele não tinha um nome certo para colocar. Então eles colocaram assim e virou o Reino da Áustria. Ou seja, que eles começaram a anexar muitos países, Ucrânia, metade da Alemanha, e virou um país forte para a guerra, ganhando a guerra e virando o Reino da Áustria. A República... Deixa eu ver uma república para fazer que eu nem pensei e fiz. A República da Tríplice do Inverno. Bom, na verdade, monarquia, né, desse país se juntou entre Finlândia, Suécia e Noruega. Após o fim da União Soviética, esses três decidiram se unir para depois ter que tentar combater a Rússia. Isso não deu muito certo, mas do mesmo jeito eles se uniram, formando a Tríplice do Inverno. E esse país, assim, que tem sua capital como Helsinki, que é sua capital, já que nenhuma outra queria ser capital, né? Mas as outras duas são Oslo e Estocolmo, são as outras duas cidades mais importantes deste famoso, hoje em dia, Reino da Tríplice do Inverno. O Reino Hispânico do mundo inteiro. Bom, o Reino Hispânico era tipo assim, depois das colônias largadas pela Espanha, elas decidem se unir todas. Sim, todas as colônias que a Espanha tinha, ou seja, todas da América, contando os Estados Unidos também, né, que tinha que eram os Estados Unidos, né, por exemplo, Los Angeles, que é Nossa Senhora Virgen de Los Angeles, não tem nada a ver com o americano, né? Com a língua inglesa, né? Mas não tem nada a ver. Então, eles deixaram assim os seus territórios, até que se unem. E as cores, né? O fundo significa da sua mãe, Espanha. E esse é o brasão da monarquia, que também é uma monarquia igual a sua mãe, Espanha. Portugal do Norte. Bom, após aconteceu uma guerra civil em Portugal, que matou muitos habitantes, né? Aproximadamente 100 mil que moraram lá. E bom, aí ocorreu uma separação entre Portugal do Sul e Portugal do Norte. A capital do Portugal do Norte é atualmente o Porto. E assim Lisboa também ficou dividida, ou seja, tinha tipo um muro de Berlim separando Lisboa entre Portugal do Norte e Portugal do Sul. Ou seja, já acontecia meio que uma coisa doida no país. Então, Portugal do Norte é um dos países muito fortes e se acontecer uma guerra, ela está preparada. Inglaterra. Bom, para aqueles que não sabem, a Inglaterra não é um país. Bom, é um país, mas não independente, digamos assim. Para quem não sabe, a Inglaterra faz parte do Reino Unido. Porque senão Irlanda do Norte seria um país, tipo, normalmente, igual a Coreia do Norte, sem fazer de nada. Ou seja, o Reino Unido é tipo assim, o Reino Unido é um país independente, tem a ilha britânica, né, da Grã-Bretanha, britânica, que é onde fica o Reino Unido. Então lá temos o Reino Unido. E a Inglaterra, por motivos assim, quis se separar do Reino Unido. Porque eles acharam que eram muito potentes
para ficar no Reino Unido. Então, eles decidiram que aconteceu a Guerra do Reino Unido. Então, o que aconteceu? Eles ganharam. Ou seja, eles ganharam essa batalha em Inglaterra e virou independente, com sua capital, Londres. Atlântida. Bom, digamos assim que esse país era para ser uma cidade, mas eles descobriram que havia terras. Então, quem descobriu oficialmente foi o Japão. Isso mesmo. Por isso que tem esse círculo vermelho aí, referência ao Japão que descobriu. O Japão o colonizou para suas terras. E Atlântida era do lado dos Estados Unidos, que era pertencente ao Japão. Era muito grande essa Atlântida. Então, logo depois, aconteceu uma guerra na Atlântida, que deu independência a eles. E virou o Reino da Atlântida. Com essa capital, cidade da Atlântida. União Ibérica. Bom, a Espanha começou uma guerra que foi a Guerra Peninsular. Ou seja, começou a pegar Portugal e o Marrocos. E começou a fazer uma expansão pequena pela França, pegando até Marseille e Toulouse. Bom, depois que eles pegaram, eles ficaram de boa. Tipo assim, virou logicamente, União da Ibéria. Logo tempo depois foi chamado Império da Ibéria. Isso, capital, tipo, é Madrid, continua sendo Madrid. Mas Madrid, os Estados Unidos, para evitar, na verdade, a Coreia do Norte, lançou uma bomba nuclear em Madrid. E bom, já começava uma guerra entre a União Ibérica e, na verdade, que era um Império Ibérico, tinha mudado, né? E a Coreia do Norte, até que eles dominaram a Coreia do Norte e perderam. Então assim ficou. E essa bandeira é referente à bandeira da Espanha na época, que era mais ou menos assim. E assim mudou essa bandeira, virando o Império Ibérico. Império Austro-Suíço. Bom, esse império aconteceu em uma formação entre a Suíça e a Áustria. Que bom, eles se uniram para se preparar. Eles descobriram que seriam duas potências. Então, tipo, a capital ficou meio indecisa, já que eles tinham tomado boas partes. Então, eles deixaram. A Áustria falou, deixa, né? Já que a Suíça quis se unir, vou deixar a Suíça escolher sua capital. Lógico que a Suíça escolheu Zurique, que atualmente é a capital da Áustria-Suíça. Reino da Áustria-Suíça. E tem referência ao Reino Austro-Húngaro também. Argentina japonesa. O Japão acrescentou a Argentina às suas terras, acontecendo uma guerra entre os dois. Essa guerra aconteceu perto das Ilhas Maldivas, praticamente lá. E o Reino Unido falou, que merda é essa? Então eles fizeram um acordo com o Reino Unido. Então essa vitória deu aos japoneses, dominando o território da Argentina. Logo tempo depois aconteceu um golpe de estado e a Argentina virou o que hoje é. Mas com uma bandeira, tipo, até que parecida com a da Argentina atual, mas com isso, né? Referente ao Japão, que dominou. E bom, tem muitas cidades agora que viraram japoneses, que estão na Argentina e eles deixaram lá. Como, por exemplo, eles criaram Migasaki, Shigasaki também, Norasaki. Várias cidades aí japonesas foram criadas. E eles deixaram lá só para deixar um pouco da cultura japonesa para as pessoas não ir para o Japão e ir para um lugar tipo mais perto. Vai que você é da América, quer ir para o Japão conhecer, então você pode conhecer a Argentina, cidades japonesas na Argentina que tem. E ainda eles mudaram a capital, né, que depois foi promovida outra vez para Buenos Aires. O Império de Tóquio. Bom, o Império de Tóquio aconteceu e para avisar para vocês, essa não é a bandeira do Japão. Vocês percebem que essa bandeira é marrom, ou seja,
muito, mas muito parecida com a do Japão. Mas não é do Japão. E ainda o círculo é um pouco maior que o do Japão. É muito parecido. O Império Estoque foi dominando pouco a pouco. Dominou o Japão, foi para aquela parte, para o norte. Eles dominaram tudo isso, formando uma grande potência. Dominaram partes da Rússia também. E eu sei que já deixou os russos putos. Com os de Tóquio, né? Com os japoneses. Então, vários eram japoneses. Já que Tóquio não era um país, né? E se formou o Império de Tóquio. Um grande império econômico. Vendendo por um preço muito alto o seu petróleo. E aqui temos um bônus. Portugal comunista. Bom, Portugal estava em uma grande crise econômica. Então, eles quiseram virar comunista. Deixou as pessoas putas com esse governo que foi criado. E, bom, o comunismo deu muito certo. Dominando a Espanha, a França, Marrocos e vários outros também. Dominando até Ceuta, que, tem uma bandeira de Portugal, mas é da Espanha. Bom, eles dominaram toda a Espanha, afinal. Então, eles dominaram várias colônias dominaram o Brasil, viraram Portugal em uma forte economia. Logo tempo depois, Portugal domina a Alemanha. Só que eles são a reconquista dos muçulmanos na Península Ibérica. Eles fizeram uma reconquista com Portugal, que não deixou eles nada feliz. Então, esse foi Portugal comunista. Sua capital, Lisboa comunista. Que eles também mudaram. Tem até um símbolo, uma pessoa, uma pessoa assim, ficando meio assim, mostrando o símbolo do comunismo na capital, Lisboa. Isso vai ficar por muito tempo. E, esse foi um presente de Stalin V, dizemos assim, que não existe, né? Stalin V falou para dar esse presente e voltou à União Soviética. E viraram muito companheiros e deram várias bombas nucleares nos Estados Unidos. Até que se renderam metade da União Soviética, metade de Portugal. Esse vídeo foi meio doido no final, hein? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Fui, lembrando. Eu sou Cebolinha. Igual que eles falam com Cebolinha. Lembrando. Pelo amor de Deus, eu tô burro mesmo. Lembrando que vai ter agora, né, uma surpresa. Quando eu bater mais 5 inscritos, 75, né, eu vou revelar. Esse vídeo foi meio doido, como eu falei, né. Eu criei da minha cabeça, sem copiar de ninguém. Eu inventei da minha cabeça. E também lembrando que a aplicação que eu usei, Flagmaker. Essa aplicação, usa lá, que é muito top, dá pra você criar bandeiras. E a bandeira do meu canal, isso mesmo, foi usada lá. Isso mesmo, tanto que eu vou trocar que tá horrível. Essa bandeira, na moral, pode falar, tá horrível. Vamos dar tipo a do Reino Unido, por aí, né? E é isso. Fui!